Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar, lendo o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury. Vamos para o capítulo 9. Olha que interessante, chegamos no capítulo 9, né? Eu e o alto fluxo, parceiros ou inimigos? Eu saudável, inteligente, enxerga a grandeza da existência, sabe que todos os seres humanos são como meninos, no bom sentido da palavra, brincando no teatro do campo, no teatro do tempo, comprando, vendendo, relacionando-se, envoltos no mar de segredos que ultrapassam os limites da compreensão do seu intelecto. Um eu saudável, inteligente, pausa sua agenda social pela flexibilidade, pela capacidade de expor seus pensamentos. Nunca impô-los. Quem impõe suas ideias, seja através de um tom de voz exacerbado da pressão social, da pressão financeira, de cobrança excessiva ou de discursos indetermináveis. Não é autor da sua própria história, nem formador de pensadores, mas formador de servos, de pessoas passivas, intimidadas e submissas. Há muitos líderes que jamais foram dignos de pôr que possuem, pois não sabem libertar o potencial intelectual dos seus liderados. Eles o asfixiam e não fornecem oxigênio para que se expressem suas ideias e sejam criativos, proativos, empreendedores. Tem necessidade de ser o centro e ninguém é digno do poder se o ama acima das pessoas que libera. Um eu maduro é autoconsciente, determinado, líder de si e de um primeiro lugar, para depois liderar outros. E, entre todas as atividades, um eu maduro dá um choque de inteligência na construção de pensamentos realizada pelos fenômenos inconscientes, com destaque para o alto fluxo. Vejamos os 6 tipos do eu. Eu gerente são as pessoas cujo eu aprendo a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se auto-questionar. Elas libertam o seu imaginário, apreciam os movimentos do alto fluxo, são criativos, motivadas, inspiradas e também capazes de criticar suas ideias, verdade, crenças. Sabe, quem vence sem dificuldade triunfa, sem grandeza. Portanto, rompem os carceres da mesmice, andam por espaços inexploráveis. São curiosos, exploram o que andam por espaços inexplorados. São curiosos, exploram o que está além dos seus olhos, mas, ao mesmo tempo, o seu eu tem maturidade para reciclar e qualificar seus pensamentos e suas imagens mentais. Tem consciência de um fenômeno de alto fluxo, de uma fonte de inspiração estreitamente aventura. Porém, não permitem ser dominadas por ele.
O eu gerente faz uma higiene mental diária, duvida dos pensamentos perturbadores, críticas às falsas crenças, determina ou decide estrategicamente aonde quer chegar. Portanto, usa a técnica do duvidar, criticar e determinar DCD. O eu gerente é livre, leve, solto, faz do caos uma oportunidade criativa, sem resiliência para usar a dor a fim de se construir e reconhecer erros. Pede desculpas e encara as pessoas, pois não tem a necessidade de neurótica, de ser perfeito. Por isso, é capaz de falar das suas lágrimas para seus filhos e alunos. Aprendam a chorar com ele, chorar a deles, porque um dia a chorarão. Eu viajante ou desconectado? São pessoas que embarcam seu eu em todas as viagens, promovida pelo alto fluxo, sem promover nenhum gerenciamento, o céu e o inferno emocional. Estão muito próximos de alguém que tem um eu desconectado. Tais pessoas não perderam os parâmetros da realidade. Não estão em surto, psicóticos, mas, porém, serem viajantes na trajetória da própria mente. Alternam com muita facilidade momentos felizes e tensão. Como eu, viajante, não tem gestão mínima da sua mente, dependendo do lugar da memória em que âncora do alto fluxo. Dependendo do lugar e da memória em que ancora o alto fluxo, as pessoas com que o tipo do eu assistirão como espectadores passivos aos pensamentos, ideais, imagens mentais e emocionais, construído por esse fenômeno inconsciente. Um eu desconectado não assume a direção da própria história, por onde o alto fluxo caminha. O eu ingenuamente o segue. As pessoas que têm um eu desconectado ou viajante vivem imerso em seu psiquismo, pensando, imaginando, fantasiando. São tão distraídos e desconcentrados que você fala com ele por mínimos, mas ele não presta atenção nas suas palavras. Não poucas pessoas inteligentes, incluindo muitos gênios, têm um eu viajante, mas, por serem desconectados da realidade, infelizmente não usam adequadamente seus potenciais intelectuais. São indivíduos sonhadores, mas sem disciplina para transformar seus sonhos em realidade. São ótimos para discutir, mas não são produtivos. Amam os aplausos, mas não gostam de afinar o piano, carregá-lo e tocá-lo. Há muitas pessoas que têm um eu desconectado e são afetivos, generosos, calma, mas em não poucos casos há um egoísmo e um egocêntrico na base de suas desconexão. Poucos se preocupam com a dor do outro e, por isso, têm pouca dificuldade prática para aliviá-la. São ótimas para falar, mas tardia em agir. Aprender a arte do altruísmo e da observação exige um treinamento do que o eu desconectado deve fazer diariamente. Alguns alunos têm um SPA tão intenso
e são tão desconectados em sala de aula, que lhes peço para realizar seguintes técnicas para se concentrar e melhorar o desempenho intelectual. Elaborar em sua mente a síntese da exposição dos professores diante da fala desse, escreve rapidamente. O eu fluente. O eu fluente, assim como o eu desconectado, não tem âncora, segurança, estabilidade, clareza sobre onde está e onde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios de leitura da memória do fenômeno de alto fluxo. Nem intuitivamente é capaz de dar direção a ideais, pensamentos, metas e projetos. Pessoas como eu flutuante, não exerce sua capacidade de escolha, não tem autonomia, ideais próprios, diretrizes intelectual. No momento, tem uma opinião, no seguinte, influenciada por outros ou pelo ambiente. Mudam-na com facilidade. Num período, sonho com algo. Noutro, quando surge o calor dos problemas. Desistem e mudam de direção. O eu fluente, por ser incrível, por ser instável, desestabiliza a própria emoção, tornando-a volúvel, flutuante. Por isso, pessoas como eu estão alegres num período e, noutro, entristecida. De manhã motivada, à tarde sem energia, à noite querem dormir, pois perdem o pique. No momento são afetivas, noutro irritadiças e até agressivas. Executivos flutuantes levam seus colaboradores a pisar em ovos. Em caso extremo, levam-nos a contrair a espontaneidade, a criatividade e o prazer de trabalhar em empresa, pois esse nunca sabe como será o humor do chefe. Pessoas com um eu fluente causam transtorno nas próprias relações, perturbam a tranquilidade e o prazer do parceiro ou da parceira, de filhos, de amigos. Gerenciar o humor é adquirir estabilidade emocional. São metas fundamentais para quem tem o eu flutuante. O eu engessado. São pessoas que não libertam o fenômeno de alto fluxo e, consequentemente, contrai o seu imaginário e sua criatividade. O seu eu é rígido, fechado, inflexível. Elas têm grande potencial criativo, mas são seus próprios punidos. Não sonham, não se inspiram, têm pavor de ser abertas e pensar em outras possibilidades. Vivem ententeadas e ententeando os seus íntimos. Um eu engessado depende radicalmente do seu partido político, suas convicções ou sua religião. Portanto, abre espaço para respeitar o diferente. Quem é radical não está convencido do que crê, nem da sua religião, pois se estivesse, não precisaria usar pressão para se expressar. Por outro lado, também quem defende radicalmente o seu ateísmo é emocionalmente imaturo, pois precisa de coação para dar relevância às suas convicções. Um eu engessado é mentalmente rebolizado, levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações,
dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas. É uma pessoa encarcerada pela rotina. Tem, às vezes, motivo de sobra para agradecer a vida, o trabalho, os filhos, mas chafurda na lama da reclamação. Você conhece alguém assim? Tais pessoas podem até ter sucesso por fora, mas são miseráveis por dentro. Sua maior fonte de entretenimento está comprometida, empobrecida. Seu eu tem apreço em se ancorar em janela killer, que fomentam pessimismo, insatisfação, irritabilidade, treinar a capacidade de mudança, quando necessário. Pensar em outras possibilidades, autocríticas e reconhecimento de uma nossa rigidez. São atitudes inteligentes para retirar o nosso engessamento mental. O autossabotador. O eu autossabotador não gere o processo de construção de pensamento para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra o seu prazer de viver, sua tranquilidade, seu êxito profissional e social. Pessoa com eu autossabotador são carrasco de si mesmo. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Milhares de mulheres com sobrepeso têm um eu autossabotador. Elas fazem regime, lutam para emagrecer e, depois de muito esforço, obtêm êxito. Entretanto, não mantêm o peso nem jubilam com sua vitória, pois o fenômeno do alto fluxo se ancora em janela killer, o que produz autopunição. O seu eu frágil submete-se a essa zona traumática. Consequentemente, não admite sentir bem, feliz, ser elogiada. O êxito as deixa tensa. Elas começam a sabotar o seu regime, passam a comer compulsivamente. Parece que só se sentem vivas se estão se punindo. Frequentemente, desistem dos seus sonhos no meio do caminho. O eu autossabotador não sabe dar um choque de gestão no alto fluxo, que, além de autopunição, carrega fobia, obsessão de dependência, ciúmes, inveja, raiva, autoflagelo. Uma pessoa autossabotadora da sua saúde emocional vive se aterrorizando, se atormentando com fatos que ainda não aconteceram ou gravitando na órbita dos problemas que já passaram, lamentando perdas, fracassos, injustiças. Um eu que sabota a sua própria felicidade pode ser ótimo para com os outros, mas é péssimo para si. Pode ser tolerante com seus inimigos e amigos, mas implacável consigo mesma. Pode dar chance para o outro quando erram, mas raramente dá uma nova chance a um dos mais graves defeitos da personalidade de um autossabotador. É de autocobrança. Como, infelizmente, grande parte das pessoas tem essa característica doentia. Vou reiterar o que já disse. Quem cobra demais de si retira o oxigênio da própria liberdade, asfixia sua criatividade e, o que é pior, estimula o regime
de automático da memória e produz janelas killer. Toda vez que falha, tropeça, claudícia ou não corresponde à sua altíssima expectativa. Um importante alerta, uma das mais graves consequências, quem cobra excessivamente de si mesmo e aumentar os níveis de exigência é o que o impede de relaxar, sentir-se realmente satisfeito, feliz. Quem faz muito do pouco é muito mais saudável do que quem precisa de muito para sentir migalhas de prazer. O eu sabotador faz que muitos profissionais de sucesso tenham graves insucesso emocional. Eles sabotam suas férias, seus finais de semana, seus feriados, seu sono, seus sonhos. Quem está se achando nessa? Pensem nisso. Agora o eu acelerado. Ao eu acelerado pertence ao imenso grupo de pessoas em todo o mundo, em todas as sociedades modernas, de crianças a idosos, que se entulham de informações, atividades e preocupações e, consequentemente, exercitam o fenômeno de alto fluxo, a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Torna-se o mal do século, gerando péssima qualidade de vida, insatisfação crônica, retração da criatividade, doença psicomática, transtorno nas relações interpessoais e, em destaque, transtorno na relação do eu consigo mesmo. Não há múltiplas personalidades. Devemos ter em mente que podemos ser várias posturas do eu na mesma personalidade. Não existem múltiplas personalidades, como algumas pessoas, inclusive profissionais da psicologia, acreditam. O que existe são núcleos destinos de habitação ou plataformas de memória, onde o alto fluxo é o eu se ancoram. Há indivíduos que mudam o tom de voz e reagem de maneiras tão diferentes e habitual que parece que tem duas ou mais pessoas que vivem no mesmo cérebro. O que ocorre de fato é que, dependendo da plataforma em que o alto fluxo se fixa, o eu se nutre de informação e experiência para produzir pensamentos e emoções. Desse modo, revelar características próprias da personalidade. Algumas pessoas são serenas quando ancoradas em determinados núcleos de habitação. Fora dele, tornam-se estúpidas. Há pessoas que são fortes e seguras numa determinada situação, mas em outras se intimidam como uma criança diante de uma fera. Se a plataforma forem qualitativamente muito diferente uma das outras, as características também o serão. O eu poder ter várias posturas doentias. Uma pessoa pode ter um eu acelerado e, para piorar sua saúde emocional, ter um eu engessado, autossabotador ou desconectado com o meio do ambiente, ou seja, além o sujeito ser inquieto, agindo e também rígido emocionalmente, instável, ao mesmo tempo, seu pior inimigo carrasco de si mesmo, pessimista e mal-humorado. Apesar de uma postura do eu revelar níveis de criatividade, maturidade, resiliência, capacidade de se adaptar às mudanças, de proteger o psique
e de superar conflitos. Não podemos nos esquecer de que, sem psiquiatras e psicólogos, psicologia, nada é imutável. O psiquismo humano pode passar por um processo de transformação. Em geral, se o eu se reciclar e se tornar um construtor da plataforma da janela light, enfim, um edificador de um novo núcleo de habitação no cortês cerebral. Uma das teses que defendo no livro A Fascinante Construção do Eu é que, dentro da metáfora de uma cidade, há um ser humano. Não precisa ter toda a cidade na memória perfeita, sem ruas esburacadas, esgotos a céu aberto e bairros traumatizados, para ter uma vida digna. Como numa cidade física, se você construir núcleos de habitação saudáveis, será possível ter uma vida aceitável e prazerosa. Se não fosse assim, o processo de formação da personalidade seria completamente injusto. A criança que foram abusadas sexualmente, privadas de condições de vida mínima, humilhadas socialmente, mutiladas em guerras e ataques, terroristas não teriam a chance de possuir uma mente livre e uma emoção saudável. Nos computadores somos deuses porque registramos e deletamos o que queremos, no momento em que queremos. Na memória humana, isto é impossível. Mas não significa que estamos condenados a conviver com nossas mazelas psíquicas. Podemos licenciar todos os papéis do eu já listados e, consequentemente, reeditar a memória e aprender algumas ferramentas, como a técnica do DCD, a mesa redonda do eu, a proteção da emoção, a resiliência para assumir o script da nossa história. Todavia, jamais podemos nos esquecer do que psiquiatra, psicologia, sociologia e ciência da educação não existem soluções mágicas. É necessária uma nova agenda para formar núcleos de habitação do eu. São necessários exercícios educacionais diários. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável, mas se nós mesmos nos abandonar, ela é quase incurável. Então, esse capítulo caiu em cheio comigo. Até vou parar, eu vou ler novamente, porque eu estou no eu sabotador. E você acabou de me escutar. Qual o seu eu? Você quiser deixar o seu comentário, a gente pode até conversar, tá? Um beijo grande, gratidão imensa e até o próximo capítulo.